A gente fala muito do queijo aqui no Agro B, já tivemos oportunidade de falar desse produto que é representativo em Minas Gerais. E hoje a gente vai falar de um queijo artesanal que agora é patrimônio mineiro, é o queijo Cabacinha. É sobre o queijo Cabacinha que o Agro B entra no ar agora. Que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Você chegou até a gente aqui, muito obrigado, viu, por você estar acompanhando o canal Viver Brasil, que está com esse programa no ar, segunda temporada do Agro B, nosso jeito diferente de falar sobre agronegócios. Quem está aqui comigo é a Paula Lobato, ela é analista técnico do sistema FAENG Senar. Paula, satisfação recebê-la aqui mais uma vez, obrigado por atender o nosso chamado. Obrigada a vocês pelo convite, é uma honra muito grande vir aqui para falar de um produto tão gostoso de falar, que é o queijo, mas está faltando comer, né? Pois é, e eu vou te falar, esse queijo Cabacinha, ele é uma delícia, né? Assim, falar de queijo é uma delícia é quase que um pleonasmo, né? Assim, quase que a gente está falando de sinônimos praticamente, mas o queijo bom, né? Isso, para a gente começar aqui, a turma já está lendo ali na tela, ali, a gente com essa informação, né? Patrimônio mineiro. Essa notícia, essa lei, esse caminho, como é que foi desenhado para chegar até esse momento da gente ter... Quando fala patrimônio, é um trem bom, né? Patrimônio mineiro. E virou agora um dos patrimônios de um estado que é tão rico na gastronomia, né? Com certeza. O modo de fazer o queijo artesanal em Minas Gerais, ele já foi reconhecido como patrimônio imaterial e cultural mesmo. E agora, cada vez mais, se a gente for entrar dentro da cultura de Minas, está dentro da raiz do mineiro o fazer o queijo. E aí, cada vez mais, nosso estado tem trabalhado no reconhecimento das regiões tradicionais na produção de queijo e na valorização desses patrimônios, dessa cultura desse povo local. E quando a gente fala do modo de fazer, é o que a gente falou, né? Quando você começa a transformar em patrimônio, o queijo artesanal ele já é um patrimônio. Quando você pega... agora, vamos colocando assim, como se fosse subitens, né? Você tem o queijo artesanal, aquele que a gente conhece, normal ali, da venda, e aí você começa a ter as variações. Esse, de certa forma, é uma maneira de internacionalizar o queijo de alguma forma, à medida que as coisas vão acontecendo, e você vai tendo modo de fazer sendo replicado. Com certeza, é uma forma de valorizar a cultura de um povo, né? Uhum. Então, muitas vezes, esse povo estava esquecido, não estava sendo valorizado e já estava lá na economia local há muito tempo, né? Uhum. Então, a gente reconhecer isso como uma cultura, como um patrimônio, é importante do ponto de vista de valorização desse pessoal, de cultura, de economia, né, de turismo. Uma vez que a gente reconhece esse modo de fazer o queijo como patrimônio, a gente atrai também muitas pessoas querendo conhecer, né, essas regiões, esse modo de fazer o queijo. Então, isso fortalece vários elos da cadeia, que, ao final das contas, a gente fala que o produtor em si está sendo sempre favorecido. Nessa de favorecer o produtor, a gente, né, tem aí hoje, falando, né, o nosso tema específico aqui, se fosse por mim, a gente falava de queijo todo dia, ser queijo B, sabe, assim, em vez do agro, a gente falaria de queijo todos os dias. Mas aqui a gente está falando do Cabacinha, e eu queria muito falar do Cabacinha. Ele é tradicional no Jequitinhonha e no Mucuri, né? Nas duas regiões. Isso mesmo, ele foi reconhecido nessas regiões, né? E ele é um queijo, ele se assemelha muito a um queijo mussarela, né? Uhum. Lógico que é um queijo artesanal, com modo de fazer. Uma característica comum de todos os queijos artesanais é ser proveniente de leite cru, né? Mas ele é um queijo que tem um processamento térmico na sua massa, então ele tem uma massa semifilada, então vai lembrar uma mussarela com as características do queijo específico lá do Vale do Jequitinhonha, moldado no formato de uma cabaça. Você está falando, Paula, você está falando, me vem na mente, sabe quem? Porque esses queijos aqui em Belo Horizonte você encontra muito, ou no armazém, algumas coisas, né? Alguns lugares assim, e tem as pessoas que vendem em porta dos lugares, né? De trabalho das pessoas. Tem um rapaz que vende próximo da rádio que eu trabalho, assim, que ele vai com esse queijo é maravilhoso, muito provavelmente uma das cidades aqui do Jequitinhonha,
e a gente tem esse modo de fazer. Como é que é isso para a valorização do povo? O povo do Jequitinhonha, quando tem a sua cultura da gastronomia, a sua forma de fazer, a gente, de alguma forma, Paula, se a gente for analisar historicamente, alguns estados saíram na frente de Minas Gerais nessa valorização de alguns alimentos, sabe? A gente viu no Nordeste, já eles transformaram muitas coisas o acarajé, em produto do patrimônio e tudo mais, antes da gente pegar os nossos produtos e fazer com que isso acontecesse. A gente tem o queijo, tem o pão de queijo, tem a goiabada, tem tanta coisa que é mineira que a gente foi perdendo um pouco para outros, mas hoje, retomando, eu tenho uma sensação que isso traz uma valorização para quem produz, né? Tão legal, né? Se você ter o seu modus operandi, sua forma de trabalhar sendo diagnosticada ali como patrimônio, referenciada como patrimônio, né? Com certeza, eu acho que isso para uma cultura local e para a economia local é muito importante, porque o que a gente vê é muitos produtores desistindo da atividade, uma vez que na maioria das vezes, esses produtores são clandestinos, então ficar na clandestinidade acaba desanimando, desestimulando mesmo esses produtores. Então, o que a gente vê é que muitos produtores estavam desistindo mesmo da atividade ou mudando o formato desse queijo, fazendo um queijo mussarela, que já possui um regulamento sanitário, industrial aí, e saindo do modo de fazer o queijo cabacinha, que é o tradicional. Uhum. Então, uma vez com o reconhecimento desse queijo como patrimônio, a gente acaba chamando a atenção para que não só o governo do estado, que já está olhando, mas que o serviço de inspeção também olhe com mais carinho para esses queijos. O IMA já tem feito um trabalho bem bacana no trabalho dos queijos artesanais, mas ainda falta soltar o regulamento técnico de identidade e qualidade, que é o regulamento que fala de modos sanitários como fazer esse queijo com segurança alimentar. E isso é essencial para que a gente consiga cada vez mais regularizar esses produtores perante os órgãos de inspeção. E falando de empreender com queijo cabacinha, né? Eu acabei de citar aqui um exemplo que pode ser usado para destacar assim, o quanto que ainda é um produto de difícil acesso em alguns centros. A gente está gravando aqui em Belo Horizonte, e Belo Horizonte acaba sendo, até tem a Ceasa, que, né, de certa forma, possibilita chegar a muita coisa, a logística melhora. Mas como é que é hoje esse translado aí do queijo para outras regiões no próprio estado? A gente está falando do queijo no Brasil, mas até Minas Gerais, que é um estado continente, tem gente que tem dificuldade, por exemplo. Tem gente que vai morrer de vontade agora de comer um queijo cabacinho, vai ter dificuldade para chegar a esse queijo. A partir do empreendedorismo, a partir de buscas de melhor lidar com o produto, a gente pode imaginar esse queijo chegando em mais lugares? Com certeza. Hoje a grande dificuldade que a gente tem de acesso ao queijo é justamente da parte sanitária, né? Uma vez que esse queijo ele não possui um registro de inspeção sanitária, que é obrigatório para todos os produtos de origem animal, ele não pode sair de forma legal, né, dali. Então, ele sai de forma clandestina, ele sai por debaixo dos panos, como se diz, e chega no comércio de uma forma ilegal, e a gente, às vezes, acaba achando realmente em locais não muito agradáveis ou muito bem propício para isso. Uma vez que a gente trabalha a regularização desses queijos, a gente tem, sim, a esperança de encontrar esses queijos no comércio, né, de uma forma mais fácil, de uma forma segura para alimentação. A gente fala muito de Minas Gerais como produtor de queijo, outros estados são produtores de queijo também. Hoje, a gente pode, claro, a gente vai jogar uma sardinha, puxar uma sardinha inteira para Minas Gerais, mas principalmente no interior, nos limites ali de São Paulo com Minas Gerais, a gente tem já a produção boa né? Até porque também há uma produção de leite muito grande. Minas Gerais hoje, se você, no seu trabalho, você consegue diferenciar Minas Gerais como? O que faz Minas Gerais ser tão marcante na produção de queijo? Primeiro, a nossa tradição de leite, né? Nós somos o estado aí da produção de leite, então tá tudo muito interligado, né? E a cultura da fabricação de queijo vem desde a da colonização mesmo, da cultura portuguesa e tudo, que veio trazendo esse modo de fazer o queijo. Mas, realmente, o que a gente vê são que todos os estados querem os queijos mineiros, né?
E a gente ainda precisa fazer um trabalho muito grande, porque o que a gente vê muito é o conceito errado que o queijo legítimo mineiro é aquele queijo furadinho, né? Que tem os legítimos furinhos ali. E muitas vezes esses furinhos, eles podem representar um risco sanitário para o produtor, porque podem ser provenientes de bactérias aí contaminantes que a gente fala, né? Uhum. E hoje, com esse trabalho que a gente faz de assistência técnica e educação do produtor com predominância das boas práticas de fabricação, a gente vê que esses furinhos estão sendo extintos do queijo Minas, né? Uhum. E aquele consumidor que ainda não tem o conceito do que realmente representa esses furinhos, acabam reclamando. Então, eu quero o queijo legítimo mineiro, esse não é o queijo mineiro. Mas não é bem assim, esse continua sendo queijo mineiro com segurança alimentar, né? Então, eu acho que ainda precisa ter uma valorização muito grande da cultura do consumidor, do que é o queijo seguro para consumo, e que não é os buraquinhos que vai garantir a autenticidade do queijo mineiro. Eu tive aqui, recentemente a gente recebeu aqui um técnico, a gente falava sobre cachaça, um técnico do IMA, e a gente estava falando sobre essa coisa da cachaça clandestina, né? Aquela da garrafa de plástico, do PET e tudo mais. E a gente, obviamente, estava discutindo que os selos estão cada vez mais preparados para você saber a procedência de onde você está comprando. Ainda tem muito queijo, aquele queijo da roça, que você pega o queijo ali, fulano faz um queijo sensacional, um requeijão sensacional. Qual que é a postura qual que é a visão que a gente tem que ter sobre isso? Essa pessoa que está produzindo esse queijo de forma, vamos chamar de clandestina, porque não está registrada, né? Há um risco grande de consumir, no consumo desse queijo, que não está registrado, não tem procedência? O que a gente tem que ver é justamente a educação do produtor, porque ser artesanal não quer dizer que eu posso fazer de qualquer forma, porque muitas vezes a gente fala artesanal e as pessoas acham que é sem procedimento, né? E não é bem assim. Pelo contrário, o queijo artesanal ele é muito minucioso, ele é mais minucioso do que até um queijo industrial, já que ele não tem a pasteurização do leite. É um leite cru. O processo de pasteurização é um processo que esse leite passa por um tratamento térmico, onde a gente tem eliminação de bactérias patogênicas, né? Então a gente consegue produzir um queijo com uma segurança alimentar melhor, né? Já que a gente já reduziu essa carga patogênica. Quando se fala do queijo artesanal, esse leite é cru. Então, é preciso um trabalho continuado de assistência técnica e educação desses produtores para que eles entendam que a matéria-prima ela precisa ser de procedência, de boa qualidade. Então, é preciso ter um controle realmente do rebanho, um controle do processo de retirada do leite, para que esse leite já chegue em condições de fazer um bom queijo. Assim como o processo de boas práticas de fabricação, ele também precisa ser controlado. Então, o que a gente vê é que quando a gente está registrando um produtor num órgão de inspeção e tirando ele da clandestinidade, na verdade a gente está levando o que para ele? A educação, né? E o conhecimento de como fabricar isso de forma correta, né? E esses queijos clandestinos, muitas vezes o produtor não tem esse conhecimento, né? E aí, por isso, pode sim representar um risco para a nossa saúde. Tá aí, um bom questionamento que a gente levanta aqui. Estamos conversando com a Paula Lobato, analista técnico do sistema FAENG-Senar. Ela está conversando com a gente aqui, especialmente sobre o queijo cabacinha, mas a gente está falando aqui de uma atividade que Minas Gerais é só representante de 40% do que é feito no Brasil, 40% do queijo produzido no Brasil vem de Minas Gerais. A gente vai para um breve intervalo e na volta tem mais queijo cabacinha, tem mais situações. E eu vou deixar uma pergunta aqui no ar. Pessoa que está nos acompanhando agora, o queijo fez com que muitas gerações voltassem para o interior. Muita gente que foi morar até no exterior, voltou lá para o interior por causa do queijo. Quando a gente faz esse registro, faz esse movimento, Jequitinhonha pode ter aí uma força de empreendedorismo a partir dessa valorização? A resposta é mais ou menos óbvia, mas a gente vai ter o detalhamento. A resposta óbvia é que é sim, né? Vai ter uma melhora, mas como que isso vai dar na prática? A gente fala disso na volta do intervalo aqui no nosso AgroB, nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio.